Nesse vídeo, vamos falar das top melhores ações para esse mês de julho, as ações mais recomendadas pelos analistas, os especialistas, os economistas brasileiros para esse mês de julho, né? Quais foram aí as 3 melhores ações mais recomendadas? Então, se você está curioso para saber além de saber quais são essas 3 ações mais recomendadas, ainda vou entrar a fundo nos balanços dessas companhias e mostrar receita, lucro, endividamento, fluxo de caixa e muito mais, beleza? Então fica comigo até o final desse vídeo para você aprender tudo sobre essas 3 companhias e se realmente vale entrar nelas para esse mês de julho. Roda a vinheta e bora lá pro conteúdo. Fala investidor e investidora, tudo bom com você? Está no ar mais um vídeo aqui no nosso canal Bolsa em Ação. E no vídeo de hoje, sábado, dia 10 de julho, vamos falar aqui das top recomendações para o mês de julho, segundo os grandes analistas, os especialistas econômicos, financeiros aí do nosso Brasil. Então eu separei aqui 4 sites, né? Na minha visão, um dos principais sites aí de economia, finanças do nosso Brasil hoje, tá? Não quer dizer que são os melhores, mas são um dos melhores, um dos mais acessados, tá? Então eu vou aqui compartilhar a tela do meu computador com você. Então, nosso primeiro site aqui, ó, é o Money Times, tá? Onde eles colocaram uma tabelinha com as principais recomendações para o mês de julho, né? E nós vamos focar aqui nas top 3 recomendações. Então, a primeira, né, com 19 recomendações, as ações da Vale, código VALE3, tá? Em segundo lugar e em terceiro lugar, né, empatadas aqui, a B3, né, que é a nossa própria Bolsa de Valores, tá? Para quem cuida dos ativos financeiros aí da Bolsa de Valores, que é a B3, e a Petrobras, tá? Ficou em terceiro lugar. Tem outras recomendações também, como o BTG Pactual, que ficou em quarto lugar, o Bradesco, o Klabin, né, Multiplan, entre outras empresas, mas vamos focar nessas 3 primeiras aqui, tá? Então esse aqui foi o site Money Times. Vamos para o nosso próximo site aqui, ó, que é o seudinheiro.com, tá? Onde eles colocaram uma tabelinha aqui com várias recomendações para o mês de julho e eles separaram aqui, ó, por qual gestora ou corretora que estaria recomendando esses ativos e quais são os principais ativos que cada uma dessas gestoras corretoras recomendaram, né? E aí eles deixaram aqui em negrito as principais recomendações, né? Ou seja, aquelas recomendações que mais se repetiram. E a gente percebe mais uma vez um padrão entre Vale e Petrobras, tá? E aqui apareceu uma empresa nova que é a Simpar, tá? Então essas seriam aqui as 3 principais recomendações que o site seudinheiro.com separou aqui. Bom, próximo site é a CNN Brasil, tá? A parte de economia da CNN. Então, e mais uma vez aqui a Vale3 ficou em primeiro lugar com 5 recomendações e empatado com 4 recomendações a Cyrela e mais uma vez aqui a B3, ó. Ou seja, já começamos a ver um padrão, né? B3, Vale e Petrobras se repetindo em várias recomendações diferentes, né? Aí tem uma outra empresa diferente, como no caso aqui a Cyrela e a Simpar, que apareceu no outro site que foi o Seu Dinheiro. E por último aqui, ó, o valorinvest.com, que é um site do Grupo Globo, né? Em primeiro lugar aqui, ó, a Vale3 tá em primeiro lugar, depois a Petrobras e por último aqui a nossa querida B3. Também tem outras recomendações, ó, como aqui é o caso do Itaú, entre outras, mas vamos focar aqui nessas 3 principais empresas. Então, por que eu quis dar essa pincelada aqui? Eu quis mostrar para vocês que o foco do nosso vídeo de hoje vai ser nessas 3 empresas que os principais analistas recomendaram, tá? Não é recomendação minha, eu não sou analista de investimentos, eu não tenho a certificação CNPI para poder ficar dando indicações de compra ou venda de ativos financeiros, né? Eu estou me baseando naquilo que os principais gestores, as principais corretoras e analistas do mercado estão indicando aí de forma aberta em vários sites aqui pelo Brasil, tá? Então, em primeiro lugar, vamos começar aqui pela Vale, né? A mineradora Vale, código VALE3 na Bolsa de Valores. Vocês estão vendo aí na tela as receitas da companhia, né, desde o ano de 2011 até agora, 2021, estão pegando aí um recorte de 11 anos. Bom, a gente percebe que a empresa vem numa escadinha crescente desde 2015 em diante, né? Ela saiu ali na casa dos 85 bilhões de receita líquida, né? E fechou o ano de 2020 com mais de 200 bilhões de reais em receita líquida. Então, um crescimento ali nos últimos 5, 6 anos na empresa. E nesse ano de 2021, no primeiro tri, já faturou aí 69 bilhões de reais, né? Então, a empresa vem crescendo de forma consistente as suas receitas, pelo menos, aí nos últimos anos. Bom, o próximo indicador aqui é o lucro líquido. Bom, a empresa está tendo bastante receita, mas será que ela está conseguindo converter receita em lucro? É o que essa tela aqui vai mostrar pra gente. Bom, a gente percebe que nos últimos 11 anos aí, né, a empresa deu alguns prejuízos, né, em 2015 e 2019, né, a empresa não conseguiu fechar
com lucro. Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que ela tem bastante receita, mas as suas despesas, tanto despesas operacionais, né? Ou seja, as despesas com as suas operações, com o seu modelo de negócio e mais as despesas gerais e administrativas, né? Que aí é folha de salário de pagamento, bonificações dos seus conselhos e administração, diretoria e etc, né? Todos esses custos e despesas que a empresa tem, no final do trimestre, não está dando lucro, mesmo com aquela quantidade de receita que eu mostrei para vocês na última tela, tá? Se a gente pegar aqui o ano de 2020, que é o último ano completo de exercício, a empresa conseguiu sim fechar aqui com um lucro líquido aí de 26 bilhões de lucro líquido, tá? Mas em 2019, por exemplo, deu prejuízo, em 2015 deu prejuízo também. 2013 e 14, ó, teve um lucro líquido bem pequenininho, né? 115 milhões, 954 milhões, perto das suas receitas, né? Isso aqui dá umas margens bem pequenininhas. Bom, e onde é que a gente pode tirar limpo, né, essas informações para ver se a empresa está tendo bastante despesas ou não? É nessa tela que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. É o gráfico das despesas operacionais da companhia. Então a gente percebe, ó, que a empresa, por exemplo, saiu lá de 9 milhões, né, de despesas operacionais no ano de 2011, por exemplo, 2020 ali, ó, fechou com 57 milhões de despesas operacionais, né, só com as suas próprias operações. Então isso aqui diminui muito o lucro líquido da companhia no final do trimestre. Bom, próxima informação que eu quero trazer aqui da Vale é a sua dívida líquida. Bom, aqui já é um ponto positivo para a companhia, ela vem diminuindo a sua dívida líquida desde 2015, tá? Vem caindo, né, de forma consistente, né, um ano após o outro, ela vem conseguindo diminuir a sua dívida líquida, então a empresa vem ficando mais eficiente com o passar do tempo, pelo menos em termos de endividamento, né, ela vem conseguindo zerar suas dívidas com o passar do tempo. Hoje a dívida líquida da empresa está ali na casa dos 5 bilhões de dívida líquida, tá? Bom, próxima informação relevante é o patrimônio líquido da empresa. Será que a empresa vem deteriorando o seu patrimônio líquido, né? Vem perdendo a sua robustez, o seu tamanho de empresa nos últimos anos, né, para poder sustentar esse baixo endividamento? Bom, a gente percebe aqui no gráfico que não, né? A empresa vem aumentando o seu patrimônio líquido, uma forma bem tímida, é verdade, tá? Mas vem crescendo, vem aumentando aqui o seu patrimônio líquido com o passar do tempo. Bom, para quem não sabe, o patrimônio líquido é o resultado dos ativos total da companhia menos os seus passivos totais, né? O resultado dessa conta, né, ativo menos passivo, é o patrimônio líquido da empresa. Então ela vem aumentando o seu patrimônio líquido. Isso mostra pra gente duas coisas: ou ela tá aumentando os seus ativos ou ela tá diminuindo os seus passivos. De qualquer forma, as duas informações são boas para a empresa. Bom, agora que a gente já entendeu os balanços da empresa, né, a sua dívida, as suas despesas operacionais, sua receita, o seu lucro, né? Bom, vamos entender agora graficamente, por exemplo, se ela está barata ou não, se ela está num bom ponto de compra ou não. Bom, uma forma gráfica que eu gosto de utilizar para ver se existe um desconto, né, uma distorção no mercado em relação ao preço de algum ativo na bolsa de valores, é em relação ao seu lucro por ação, né? Quanto de lucro que uma empresa está dando para cada ação que ela tem na bolsa, é em relação ao PL, né, que é o preço sobre o lucro, né? Então vocês podem ver aqui, ó, nesse gráfico, a gente percebe que o lucro por ação da companhia está entre um dos maiores lucros que ela deu aí nos últimos 11 anos, né, desde 2011 para cá, enquanto o seu PL tá bem baixinho ali, ó, pelo menos o fechamento aí do primeiro TRI de 2021, ela fechou com preço sobre o lucro de 11 vezes, mas o seu LPA está nas máximas, na casa dos R$10 por ação, tá? Então, na minha visão, existe uma clara oportunidade, né, uma clara distorção do mercado entre preço e valor no caso das ações da Vale, tá? Bom, próxima companhia recomendada para esse mês de julho são as ações da B3, né? Vocês estão vendo na tela o gráfico de receita da companhia. A companhia vem numa clara crescente nos últimos anos, né? Ela saiu ali, por exemplo, de 2016 de 2 bilhões de receita para aí 9 bilhões de receita no ano de 2020. Bom, a gente sabe que os investidores estão aumentando muito aqui no Brasil. Saímos de mais ou menos 500 mil investidores em 2015, mais ou menos, para mais de 3 milhões agora em 2021. É claro que existem algumas distorções, alguns CPFs que estão cadastrados em mais de uma corretora diferente, tá? Então pode ter alguma duplicidade aí, mas mesmo assim é um claro crescimento dos investidores na Bolsa de Valores nos últimos 3, 4 anos para cá, tá? Então, consequentemente, isso tem se refletido aqui nas receitas da companhia. Bom, para você que não sabe, a B3, ela cuida, né, dos ativos, ela custodia ali as transações financeiras na Bolsa de Valores e ela pega uma porcentagemzinha, né, 0,1 centavo ali para cada transação, mas imagina só, né, quantas milhares de transações não existem por dia na Bolsa de Valores. Então, de um em um ali, a B3 consegue faturar bastante a cada trimestre, tá? Bom, o próximo gráfico que eu quero trazer aqui para
pra vocês é o gráfico do lucro líquido, né? Mas e aí? Ganhou bastante receita, mas a receita se transformou em lucro, né? Então é o que esse gráfico aqui mostra pra gente. O lucro líquido da companhia também está em claro crescimento de 2017 em diante, né? Ela meio que ficou bem estagnada ali de 2011 a 2014, né, onde ela saiu ali de mais ou menos 1 bi de lucro para 977 milhões em 2014, né, então ó, teve um declínio na verdade, mas de 2017 em diante, né, saiu de 1,2 bilhões para 4 bilhões de lucro líquido aí no último ano de exercício, e nesse ano já conseguiu lucrar aí 1 bilhão no primeiro tri de 2021. Bom, próxima tela estamos vendo aqui o gráfico da dívida líquida da companhia, né? Que é a sua dívida total, que é a sua dívida bruta, menos o caixa ou equivalentes de caixa que a empresa tenha, tá? Então a gente subtrai um pelo outro, chegando na dívida líquida. Bom, né, nessa tela aqui da dívida líquida da empresa, a gente percebe que a empresa tem mais caixa, né, do que dívida bruta, né? Quando o número fica negativo assim, ó, no caso aqui, no fechamento de 2020, menos 8 bilhões 448 milhões, né, de reais, mas como está no negativo ali, quer dizer o quê? Que a empresa tem mais caixa do que dívida, né? Por isso que esse número dá negativo aqui. Então a empresa está com uma saúde financeira muito boa aí, principalmente no fechamento aí do último ano. Próxima análise, vamos analisar aqui o patrimônio líquido da companhia. A empresa, bom, basicamente ela está andando de lado no seu patrimônio líquido, ela não vem conseguindo aumentar muito a sua cadeia de ativos aqui, ou diminuir a sua cadeia de passivos, né? Então basicamente ela está com o mesmo patrimônio líquido de 2017, né? Onde ela estava ali com 24 bilhões de patrimônio líquido e agora 2021 os mesmos 24 bilhões, né? Então a empresa basicamente não vem crescendo o seu patrimônio, não vem ficando mais robusta, maior, né? Mais grande, pelo menos nos últimos anos aqui. Bom, eu tenho uma tese sobre isso, tá? Eu acredito que a empresa não vem crescendo muito o seu patrimônio líquido, já que a B3 é uma empresa de tecnologia, né? Ela usa muito de infraestrutura, tecnologia, então isso acaba impactando, né, a análise do patrimônio líquido da empresa, já que o seu patrimônio está em bens intangíveis, né? E não em bens tangíveis, né? Então isso acaba distorcendo um pouquinho a análise aqui do patrimônio, então ela está sempre andando de lado em relação ao seu patrimônio, porque ela investe mais em ativos intangíveis, como tecnologia, marca, ferramentas, site e etc, tá? Bom, se a gente pegar aqui uma relação do lucro por ação atual da companhia, ó, fechou ali em R$ 2,15 por ação no último trimestre agora de 2021, e o seu PL tá bem baixinho, né? Tá um PL ali de 24 vezes, né? É um PL dentro da média da própria empresa, né? Se a gente for passar aqui, ó, uma análise, a gente vai ver que ficou na casa dos 34, né? 32, ó, outro bem grande aqui, ó, 36. Então esse basicamente é o máximo do PL da empresa. Claro, teve um trimestre aqui que ficou bem distorcido, né? Mas vamos tirar esse aqui da equação. Vamos pegar aqui uma linha média aqui, ó. Ela sempre girou na casa ali dos 35, 32 do seu preço sobre o lucro e hoje está na casa dos 24, então tá um pouquinho abaixo da sua média histórica, abrindo aqui uma clara distorção, uma clara diferença aqui entre o lucro para cada ação e o preço que a gente está pagando para cada ação, né? Então, na teoria, ela estaria barata por essa métrica aqui. Bom, e por fim, vamos falar aqui da última recomendação para o mês de julho, que são as ações da Petrobras. Como a gente pode ver aqui na tela, as receitas da companhia, né, no ano de 2020, fechou em mais de 272 bilhões de reais em receita, o que representou uma queda, né, em relação ao ano de 2019, onde ela tinha apresentado mais de 300 bilhões em receita, tá? Então, basicamente, essa receita de 2020 está nos mesmos moldes ali de 2017, por exemplo, e 2016. Então, a empresa vem meio que estagnando aí nos últimos 5 anos, tá? Vem andando de lado em relação às suas receitas. Bom, quando a gente pega aqui agora o lucro líquido da companhia, a gente percebe que ela saiu de 4 anos consecutivos no negativo, né, dando prejuízo, principalmente aqui em 2014, foi quando estourou aqueles escândalos de corrupção na empresa, né, onde a Lava Jato estava em alta nesse ano aqui. Então a empresa veio carregando longos anos aqui, ó, de prejuízo, tá? 2018 começou a reverter esse prejuízo para lucro, né? Fechou aqui com 25 bilhões de lucro em 2018, cresceu para 40 bilhões em 2019 e em 2020 fechou aí com 7 bilhões, tá? Então foi um ano onde a empresa caiu muito os seus lucros, muito por conta dessa crise, né? Como, por exemplo, os aviões, né, que usam bastante petróleo para poder voar, estavam com os aeroportos fechados. Então, a demanda por petróleo foi bem menor no último ano. Uma das linhas de receita da companhia, né? Claro que ela tem outras formas de fazer receita, mas só para dar um exemplo aqui para vocês de o porquê que o lucro da companhia caiu aí nesse ano de 2020. Então, se a gente for pegar aqui em termos de lucro, a empresa ela não tem uma consistência no seu lucro, né? Ano dá prejuízo, ano fica no positivo. Então,
não seria uma empresa mais constante e regular, principalmente para quem quer ser investidor buy and holder, né, que quer ter uma previsibilidade ali nos lucros da companhia. Bom, a dívida líquida da companhia, né, está hoje em mais de 328 bilhões de endividamento, né? Essa é a dívida líquida da empresa, como eu já expliquei, é a dívida bruta, que é a dívida total, menos o caixa da empresa, tá? Então hoje, mesmo tirando o caixa da companhia, ela ainda estaria devendo aí 328 bilhões. Então a empresa tem bastante dívida para tentar limpar a casa aí, né? Ela já vem limpando, né, desde 2015, ela estava com 391 bilhões de endividamento, caiu até 2018 para 268, mas voltou a subir em 2019 e 2020. Bom, o patrimônio líquido da empresa também está bem estagnado, né? Está ali na casa dos 311 bilhões, basicamente o mesmo patrimônio que a empresa já tinha em 2014, né? 310 bilhões. Então, se a gente for pegar um recorte dos últimos 6, 7 anos, né? De 14 até 2020, a gente percebe que ela está andando de lado, mas se a gente for pegar aqui o ano de 2016, onde ela estava com 252 bilhões, né? Para o último ano de exercício, que foi 2020, houve aqui um claro crescimento aqui, pelo menos nesses últimos 5 anos, tá? Mas ainda assim, na minha visão, é algo bem tímido, né, em relação ao que a gente espera de uma empresa do tamanho da Petrobras, né? É uma empresa que basicamente estagnou nos últimos anos aí. Talvez por conta disso que a empresa vem se desfazendo, né, de alguns ativos, né? Vem privatizando alguns ativos, como o caso da BR Distribuidora, por exemplo. Bom, e por último aqui, ó, vamos analisar a correlação entre o lucro que a empresa dá para cada ação e o preço que a gente está pagando para cada ação. Então, no caso aqui, o PL está bem mais alto do que o LPA. Então, na minha visão aqui, está mostrando que a empresa está cara no momento. Não seria um bom momento para entrar. Mas também, se a gente for pegar aqui ó, o histórico desde sempre, né? A empresa trabalhou com o PL maior do que o LPA, né? Maior do que os seus lucros por ação, tá? Só aqui, ó, nesses 3 trimestres de 2011, que tinha uma certa oportunidade de compra, vamos dizer assim. E aqui no quarto TRI de 2019, que acabou empatando, bem dizer, o PL com o LPA, tá? Bom, e por fim, eu quero mostrar aqui pra vocês uma tabelinha, né? Que aqui, basicamente, eu usei a fórmula de Joe Greenblatt para descobrir as ações mais baratas da bolsa no momento. E a Vale apareceu aqui ó, na 20ª posição, né? Como uma das ações mais baratas da bolsa no momento. E a Petrobras também está aqui, ó, na 17ª posição, né? Então a Petrobras e a Vale, pelo modelo de Joe Greenblatt, estaria barata. Bom, se você não sabe o que é a fórmula de Joe Greenblatt, tá passando esse vídeo aqui, ó, tá? Onde eu explico detalhe por detalhe quem é Joe Greenblatt, como que essa fórmula dele aqui ficou famosa, né? O quanto de retorno que essa fórmula dele deu e como que faz para chegar nessas melhores ações da bolsa, as ações mais descontadas segundo essa fórmula dele, tá? Então não vacila. Depois que eu terminar esse vídeo aqui, ó, já corre lá e assiste esse outro vídeo, beleza? Bom, então é isso. Essa foi aqui uma análise rápida, tá? Das principais indicações para o mês de julho. Eu, particularmente falando, não tenho nenhum desses ativos na minha carteira e não pretendo ter, pelo menos ali para os próximos anos, né? Principalmente Vale e Petrobras. Dificilmente eu vou investir nessas duas empresas. Talvez eu possa entrar assim na B3 num futuro próximo, quem sabe, mas no momento eu não tenho essas ações na minha carteira. Se você quer saber o porquê, é só assistir esse outro vídeo aqui, ó. Por que eu não invisto na Vale, por que eu não invisto na Petrobras, tá? Eu já fiz um vídeo explicando os motivos, beleza? Então é isso, se você gostou, se inscreve no canal, se você viu o valor, se eu agreguei algum tipo de conhecimento pra você de alguma forma, então em retribuição eu peço que você se inscreva aqui no canal, até porque é bom pra você também, porque assim você não perde nada de todo o conteúdo que eu vou soltar aqui todos os dias. Pelo menos tem um vídeo novo pra ajudar você a ser um investidor melhor, beleza? Eu sou o Fernando Carvalho, esse é o nosso canal Bolsa em Ação, eu vejo você amanhã no nosso próximo vídeo. Valeu!